o ex-senador Eduardo Amorim, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fam. Entrevista. Meu caro Amorim, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da Fam. É sempre um prazer enorme estar falando com todos vocês. Satisfação toda nossa. Circula nos bastidores a informação de que Amorim recebeu convite ou tem recebido convites de diversos partidos aliados ao presidente Bolsonaro para ser candidato ao governo e abrir um palanque para o presidente aqui em Sergipe. Procede essa informação, Amorim? Que eu recebi convites de partidos aliados e de amigos aliados, isso sim. Eu conversei com o presidente do partido de Bolsonaro e com Bolsonaro, isso não. Esse convite não tem se acentuado nesse momento, mas ele também já foi feito alguns meses atrás. Então, nada de concreto, nada de decidido, nem porque a gente está vendo nesse momento as conversas se intensificarem e as mudanças começarem a ocorrer em prol de decisões, em prol de montar os palanques nos diversos cantos do país. Em São Paulo mesmo, historicamente, o ex-governador Alckmin fechou o PSDB, fundador que ele foi, 4 mandatos de governador pelo PSDB, deixou para seguir um caminho diferente. E eu confesso que eu fui para o PSDB muito influenciado pelo governador Alckmin, tem uma história muito similar, um pouco parecida com a nossa, ou a nossa parecida com a dele, médico que ele é, anestesiologista que ele é como eu. Então, naquela época, fui para o PSDB, conversando muito com o Alckmin. Então, devemos ter uma conversa aí nas próximas semanas, e aí a gente começa a desenhar um pouco o nosso destino, o nosso rumo. Então não houve por parte do presidente ou diretamente de um emissário dele o convite para que Amorim forme um palanque para Bolsonaro em Sergipe? Não, isso sinceramente não, nem porque se isso tivesse ocorrido, eu teria que mudar de partido, não é minha pretensão hoje, né? Então, não houve essa conversa diretamente, não. Houve, sim, lógico, amigos, partidos muito ligados ao presidente pedindo, desejando que fosse. E isso aconteceu até recentemente, mas isso já vem ocorrendo há algum tempo. Certo. Uma outra pergunta que eu lhe faria. Recebendo o convite, ou se recebesse o convite, toparia ser o candidato de Bolsonaro em Sergipe, Amorim? Veja, no segundo turno da eleição de 2018, eu praticamente não participei. E depois de lá para cá, só agora que manifestei politicamente minhas intenções. Confesso que pensava em pendurar chuteiras políticas, já disse isso, me perdoe se estou repetindo, mas a pandemia veio e vi toda a necessidade, toda a fragilidade do nosso sistema de saúde. Percebi que não é hora de pendurar chuteiras, é hora de continuar contribuindo, sobretudo, com a saúde do nosso Estado. A Egito tem mais de 80% da sua população sem nenhum plano de saúde, ou seja, SUS dependente. Dependemos muito do sistema da saúde funcionando bem. Eu percebi que ainda posso ajudar e ajudar muito. Por isso que, conversando com o partido, coloquei meu nome à disposição para a candidatura do Senado e é nisso que eu estou focado. Volto a perguntar, se recebesse um convite de Bolsonaro... Não penso nisso. Ok, era esta a resposta direta que eu estava querendo arrancar do meu amigo jornalista Eduardo Amorim. Depois que se transformou em jornalista, rapaz, ficou difícil entrevistar Amorim, o bicho ficou inteligente. Amorim, uma outra pergunta com relação a esta situação. Você está indo para São Paulo conversar com Alckmin quando? E lhe pergunto, a aproximação de Alckmin com Lula pode facilitar de alguma forma a aproximação de Amorim com Rogério Carvalho em Sergipe? Veja, eu nunca procurei construir inimigos. Rogério é um colega de medicina, divergências todo mundo tem, convergências é possível. Então, vou conversar com ele, com o Alckmin, e aí a gente começa a desenhar realmente o que vamos fazer, qual o caminho que a gente vai seguir. Volto a dizer,
eu, acho que não só eu no partido, mas eu principalmente convivi muito com o Alckmin, frequentei várias vezes lá o governo de São Paulo, ele me mostrando as fichas da anestesia dele, quando ele fazia na cidade dele. E Alckmin é um homem de executivo. Acho que por isso que houve a divergência para que ele não continuasse no PSDB. Com certeza ele queria a candidatura ao executivo, seja vice-presidente, presidente, ou principalmente a governador do estado, porque as pesquisas mostram ele bem na frente. O partido entendeu diferente. O partido em São Paulo entende que é hora de dar oportunidade, sobretudo, ao vice-governador atual. Então, vou conversar com ele, sim. Alckmin sempre me respeitou, sempre me apoiou e vamos ver qual vai ser o caminho aí a ser seguido. Então você não teria nenhum tipo de problema caso o Alckmin lhe faça esse pedido, confirmando a ida dele para o PSB e essa aproximação com Lula, você não teria nenhum problema de apoiar Rogério atendendo o pedido de Alckmin? Eu não penso nisso hoje. Honestamente, eu não penso. Não é esse o meu caminho hoje. Mas vou conversar. E não vejo nenhuma incoerência em nada disso. A vida é feita de mudanças. E vou pensar muito. Honestamente, vou pensar muito. Mas vamos ver o que vai ser trilhado, o que vai ser construído. Com relação, você é um dos maiores incentivadores à candidatura de Walmir de Francisquinho ao governo. Como é que está essa situação hoje? Você acredita que Walmir, em algum momento, vai se convencer? Recentemente nós o entrevistamos aqui no Jornal da Fã e ele disse, revelou em primeira mão para a gente aqui que teria uma segunda conversa com a direção nacional do PL. Recentemente Amorim já conversou com o Walmir, ele já foi a essa reunião, já está amadurecendo esta decisão. Será ou não candidato ao governo pelo PL? Boa pergunta. Coincidentemente, eu conversei sim recentemente com o Walmir, para ser mais preciso, sexta-feira, sobre essa possibilidade. Eu vejo no semblante de Walmir uma vontade, um desejo enorme de ser. Não é fácil enfrentar a máquina pública, sobretudo estatal, passei por isso 2 vezes, mas eu acho que essa decisão cabe nesse momento somente a Walmir, porque eu tenho sido um dos maiores defensores dessa ideia. Acho que ele está preparado, projeto e ideias tem, respeito ao servidor público sempre demonstrou, agora o querer de cada um, a vontade de cada um. Eu tive essa vontade veementemente de ser governador do estado, de construir o Hospital do Câncer, de construir o centro de diagnóstico por imagem. Não se trata assim antes de você dar o diagnóstico de alguma doença. Acho que Sergipe precisa muito dessas coisas e até lhe adianto, só estarei comprometido com um candidato a governador se tiver esses compromissos. Senão, não ficarei perto e não defenderei de jeito nenhum. E Walmir, com certeza, estaria preparado e motivado para tudo isso. Mas ele vai conversar com o partido dele e deverá tomar as decisões aí nos próximos meses, creio. Mas eu vejo, honestamente, vejo no semblante dele o desejo, a vontade, porque é um homem de executivo. Walmir, acho que não teve um mandato de vereador, 5 mandatos, mas agora é a vez dele no executivo e já demonstrou muito bem toda a capacidade. Ok. Amorim, você pretende deixar o PSDB ou fica no partido? Hoje não penso em deixar o partido. O partido está sendo reestruturado em nosso estado. O partido está organizado. Não é minha pretensão. Os obstáculos que se tinha num plano nacional, lógico que muitos partidos terão candidato a presidente da República, PT, PSDB, PDT, PL. Com certeza, a coisa local, a coisa regional, as decisões locais e regionais serão respeitadas. A história da verticalização, isso já se tentou lá em 2010 e não funcionou muito bem. Então, acho que haverá sim um respeito às decisões locais e cada um vai defender aí o seu líder nacional, mas respeitando as alianças que cada estado terá. Isso vai acontecer não só em Sergipe, não.
O Brasil é muito grande, isso vai acontecer nos diversos cantos do nosso país. E hoje, óleo e água, que antigamente era PT e PSDB, não é mais PT e PSDB, mas sim PT e talvez outros partidos. Mas a coisa local, com certeza, será respeitada e as alianças serão construídas, até para a sobrevivência do partido. E até mesmo porque, no Brasil, nós não temos a tradição partidária. Nós votamos olhando para a pessoa, olhando para o caráter, para a índole, pelo poder de construção, de trabalho, de capacidade do candidato, e não tanto para o partido, como acontece em países como os Estados Unidos. Aqui a tradição é olho no olho, olhando para o cidadão, eu acho. Ok. Meu caro Amorim, mais algum destaque destas últimas semanas aí, sua avaliação deste final de ano, suas perspectivas para 2022? Será um ano de 2022, será um ano de construir ou de fortalecer a esperança. A pandemia está trazendo muitos ensinamentos, a pandemia está trazendo muitas mudanças de hábito. Não pense que passou, de jeito nenhum. A gente vê vírus mutantes, agora vem uma influenza aí que está matando também as pessoas, que está adoecendo muita gente. Mais do que nunca precisamos de um sistema de saúde mais fortalecido, sobretudo para atender aqueles que não têm um plano de saúde. E você viu que o nosso SUS, mesmo com tantas fragilidades, com tantos erros e acertos, na hora do para valer, mesmo com tantos empecilhos, foi capaz de vacinar grande parte da nossa população. Então, o nosso SUS funciona. E eu tenho um orgulho e um respeito muito grande em trabalhar pelo SUS. Quando faço anestesia para um paciente do SUS, eu gosto, eu tenho esse prazer de fazer isso. Eu sou um defensor inconteste do nosso sistema único de saúde. Lógico, precisa de muitas correções, precisa de muito apoio, e é por isso que a gente coloca o nosso nome à disposição, para que a gente tenha uma saúde cada vez melhor, porque a pandemia, com certeza, ela ainda vai conviver com a gente durante algum tempo, e a gente vai ter que se acostumar com isso. Não tem que ter aglomerações, não tem que ter isolamento, mas tem que ter cuidado. A máscara, o álcool, tem que ser costumes permanentes daqui para frente. Porque hoje é o Covid, depois vai ser o primo do Covid e outro vírus, enfim. Cuidado vai ter que ser permanente. Então, por isso que a reflexão veio e a gente coloca de novo o nosso nome à disposição, com respeito aos diversos nomes que estão aí já colocados ou que colocaram depois do nosso. Muito bem. Meu caro Amorim, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fã, pelas informações, espaço sempre aberto. Eu que agradeço, Narciso. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Quando a gente não lhe responde de imediato o seu chamado, é porque a gente está em algum trabalho, em algum ofício, não está perto do celular. Isso acontece. Nem se preocupe com isso, porque você é sempre muito atencioso conosco. Obrigado, e você é merecedor dessa atenção. Forte abraço para você e todos os ouvintes. Gabriel, obrigado aí pela oportunidade. E sempre à disposição. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Muito bem. Um abraço, amigo. Obrigado, meu caro Eduardo Amorim, que em primeira mão revelou aqui no Jornal da Fã. Exclusivo. Terá conversa com Alckmin e não há nenhum tipo, na visão de Amorim, de incoerência. Uma possível aproximação com Rogério Carvalho aqui em Sergipe. Exclusivo. Amorim revelou influência de Alckmin na sua vida política e que vai numa conversa com o ex-governador de São Paulo, que agora se aproxima do PT nacionalmente, dialogar sobre as perspectivas para as eleições de 2022.